eu diria que talvez isso possa ser um início de uma estratégia para a gente. Nós falamos primeiramente do coração masculino, definimos alguns conceitos, e o objetivo desse primeiro momento era desmistificar algumas coisas. Tinha muita coisa que a religião colocou na nossa mente que era errado, que era pecado, e foi legal que eu ouvi de um irmão que é líder numa determinada comunidade. Ele falou comigo assim: eu tinha que ter ouvido essa palavra quando eu era mais jovem. Eu achei isso muito valoroso, né? Porque o que isso define? Isso define que às vezes a gente se limita por coisas que não são necessariamente o que Jesus disse. Eu já vi uma imagenzinha, o Dag pegou uma imagem da internet, ele mostrava isso numa palestra que ele dava para empresários, que era de um burro, ou uma mula talvez, amarrado numa cadeira de plástico dessa assim. E o burro ficava paradinho. E aí tinha uma pergunta assim: o que te limita hoje? Às vezes a estrutura de doutrina que você recebeu, que não é essencialmente bíblica, é uma cadeira amarrada numa corda te segurando. E a minha proposta não é que você se torne um rebelde rompendo com tudo, não. Mas que você tenha uma fé bíblica. Então, se você permite pequenas coisas que não é Bíblia, você está permitindo limite que o Senhor não te colocou. Pois é, isso acontece muito no contexto, digamos assim, animal nosso, na vida em comunidade. E o que o Senhor nos chamou, manos, não foi para viver com uma vida animal. Por isso que o Senhor nos deu uma mente, nos deu a palavra e nos deu o Espírito. Para que eu pudesse doutrinar a minha mente para ser guiado pela palavra e pelo Espírito. Então, qualquer coisa na tua estrutura de fé que não seja essencialmente bíblico, deve ser removida. Sabe por quê? Ou isso vai te limitar, ou em algum momento essa estrutura de ensino vai servir para limitar o outro. Então, quando você é permissivo com coisas na sua estrutura da doutrina cristã que você tem, que não é bíblico, ou isso está te limitando, ou vai limitar os outros. Ou seja, não vale a pena. Eu queria perguntar a vocês hoje: se você fosse livre, o que você faria? Não tem nenhuma intenção subentendida nessa pergunta não, tá? Mas se você fosse totalmente livre, o que você faria? Posso piorar a situação, manos? A resposta para essa pergunta diz quem está no governo. Se você fosse livre, de fato, totalmente livre, o que você faria? A resposta para isso diz quem está no governo da sua vida. A proposta da palavra de Deus, a proposta do Evangelho, não é substituir o seu governo pelo governo de um outro homem que não seja Jesus, o Cristo. Jesus Cristo era um homem livre. É ainda. Ele era um homem livre. Que a vida dele era fazer a vontade do Pai, né? E ele ainda é um homem de carne e osso que está sentado à direita de Deus, manos. Olha isso, que tremendo. Um homem livre, sentado à direita de Deus. E o Senhor nos conquistou, com o preço que conquistou, para que fôssemos livres. Qual é o sinônimo de ser livre? Eu gosto de uma ilustração que eu ouvi o Baker falar uma vez. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que era escravo. Então ele estava numa feira de escravos, sendo vendido, e aí chega um senhor muito rico, fala: eu quero comprar esse rapaz. Não, melhor, eu vou arrematar o lote todo. Arrematou aquele lote todo, saiu. Quando ele saiu do ambiente da cidade, ele parou a carroça, mandou todo mundo descer, tirou as cordas e falou assim: vocês agora estão livres. Na mesma hora, todos, mata para dentro. Aí ficou aquela sensação de satisfação, de alegria, né? Foi se arrumando e tal, catando as cordas, botando, subindo na carroça. Um escravo volta do mato. Me deixa ser seu escravo? Não, eu não posso fazer isso. Você é livre, você nasceu livre.
eu sou um cristão, eu preciso deixar você livre. Então me deixa parecer seu escravo, porque se eu sair, eles vão me prender de novo. A única forma de eu ser verdadeiramente livre é se eu for seu escravo. O governo de Cristo é isso, mano. Você só vai ser verdadeiramente livre de tudo que te limita hoje se os homens ficarem no lugar deles e Deus ficar no lugar dele. Quando eu fiz aquela música, vou voltar ao princípio, sabe qual é? O coro dela diz assim: minha casa será meu primeiro trabalho, será a minha grande aventura. Não, será a minha grande aventura. Minha esposa será sempre a minha donzela, meu Deus, o meu único governo. Aí um dia me questionaram assim: Eric, mas e o governo da igreja? O que tem? Não, você falou que Deus é o único governo, parece que você não quer se sujeitar a ninguém. Aí eu falei, mano, quanto tempo você anda comigo? Uns 7 anos. A quantas pessoas eu me sujeito? Nós temos um medo de derrubar a cadeira, mano, e ficamos agarrados nela, porque nós respeitamos em excesso aos homens. Logo que eu cheguei em Cascavel, uma das primeiras pessoas que eu fui almoçar junto assim foi o Saulinho. E o Saulinho falou assim: meu filho, deixa eu falar um negócio com você. Saulinho tem mania de chamar os outros de filho, né? Meu filho, deixa eu falar um negócio com você. Eu respeitei demais os homens, mais do que eu deveria. E respeitar todos é bom, mas a gente não pode respeitar os homens mais do que respeita a Deus. Está falando do temor do Senhor. É importante a gente entender isso. Porque os teus limites, a cadeira de plástico que você está amarrado, é a quantidade de doutrina que você tem na sua mente que não é bíblica. E o dia que nós entendermos a força disso, nós vamos arrancar da nossa mente tudo que não é bíblico. E vamos ser livres para cuidar uns dos outros, para manifestar a glória de Deus nessa terra. Estão chegando os dias, manos, que isso vai ser mais do que necessário. Eu quero estimular vocês a isso. Então, nós falamos na primeira sessão do coração masculino. E isso que eu estou falando tem tudo a ver com o coração masculino. Falamos na segunda sessão sobre uma história que muitos de nós ignoram, apesar de ouvirmos falar do propósito eterno. Só que a nossa geração ela passa por um evento filosófico chamado reducionismo. Nossa geração. A gente reduz tudo a uma coisa simplória. E nós reduzimos o propósito eterno a uma frase: ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus para a glória de Deus Pai. A gente pergunta na congregação: qual é o propósito eterno de Deus? Todo mundo responde. Aí você pergunta: e como é que se pratica isso? Ninguém sabe responder. Não é esse o evangelho que o Senhor fez arder no seu coração masculino. Eu quero te animar a continuar crendo na frase, mas ouvir do seu pai exatamente como se pratica isso. Porque se você não sabe como é que você pratica essa frase, você não é participante. E Deus não quer te usar. Ele te chamou para fazer parte da história dele. Essa foi a segunda sessão. Aí nós começamos a falar sobre as coisas que nos impediam de mergulhar nessa história que o pai estava convidando a gente. Primeira coisa que nós falamos foi sobre o impostor, lembra? Eu vejo a minha mazela, eu olho para as minhas feridas e eu começo a fingir que eu não sou aquilo. Eu finjo que eu não tenho medo, eu finjo que eu sei fazer as coisas. Eu finjo. E tem um livro de história que eu lia para meus meninos quando eles eram pequenos, que ele sempre é vinculado a provérbios, algum texto de provérbios. E tem uma história lá fascinante de uma comunidade de coelhos. E tinha 2 lobos que sempre atacavam essa comunidade de coelhos. E de repente apareceu um coelhinho lá esperto. Sabe coelho esperto? Apareceu um coelho esperto lá. E o coelho queria impressionar a cidade, então ele falou assim: eu sou um coelho, mas sou matador de lobos. A cidade entrou numa folia, cara. Esse coelhinho virou o xerife, virou prefeito da cidade, porque ele era um coelho diferente, cara. Ele era matador de lobo, velho.
Ninguém falou que tinha 2 lobos naquela redondeza que de vez em quando vinha ali. Os lobos ficaram sabendo que agora naquela comunidade tinha um coelho que era matador de lobo. Vamos lá verificar. O que vocês acham que aconteceu? Entendeu o que acontece com o orgulhoso? Que finge que sabe. Porque existem 2 categorias. Tem o soberbo. O soberbo, ele pensa que sabe. Ele não sabe, mas ele pensa que sabe. E a nossa geração é muito contaminada com isso, porque a gente estudou, a gente viu um vídeo, aí assimilou intelectualmente a informação, não, agora eu sei. Só que para Jesus, sabedoria é quando você ouve e pratica. Lembra disso? O homem sábio, eu vou comparar quem construiu a casa sobre a rocha. Por quê? Ele ouviu as minhas palavras e praticou, não foi isso? Então, sabedoria para o Senhor é quem ouve e pratica. Não é quem lê, quem conhece intelectualmente, mas nunca praticou. A nossa geração é lotada de gente, cara, que conhece, que tem muita informação, mas nunca praticou. Esses são os tolos, os soberbos. Aí, para alguns de nós, o Espírito Santo fez o favor de revelar. E você largou de ser soberbo. Você sabe agora que você é um bostão. Para não plagiar o Saulo, né? Não falar bostinha. Você sabe agora que você é um bostão, que você não sabe. Mas aí, ao invés de a gente falar assim, agora eu vou me aproximar de um irmão mais velho que sabe para ele me ensinar, eu começo a fingir que eu sei. Esse é o orgulhoso. Esse é o impostor. Na verdade, tem uma dor dentro dessa pessoa. E isso nos impede de viver, de ser participantes da história que Deus gerou. E aí eu começo a me consolar com a sensação de que, de vez em quando, desavisadamente, quando eu estou distraído, Deus me usa. E para o Velho Testamento, manos, isso era perfeitamente aceitável. Para o Novo Testamento, onde Deus nos fala através do Filho do seu amor, isso não é mais aceitável. Agora eu sou filho. É outra atividade, é outra função, é outra realidade, caras. Isso é Deus nos chamando para a história. O impostor me impede disso, porque Deus se relaciona com aquele cara que você é quando ninguém está olhando. Por que existe esse impostor, Eric? Nós fomos para a sessão 4, nós falamos da ferida, lembra? Eu acho que foi a sessão que eu mais recebi ligação e conversa ao longo da semana. Sensacional, mano. Sensacional ser mexido nas dores. Como eu fui edificado naquela semana. Deu vontade de falar de novo na próxima semana da sessão 4 para continuar o processo. E a gente começa a perceber que existem dores profundas no nosso coração. E que Deus quer curar. Para quê? Para o impostor poder ir embora. Enquanto esse troço não é trazido à luz, não é curado, o impostor fica ali, fazendo a gente fingir que é, ou fazendo a gente pensar que é. A soberba te transforma num idiota, num tolo. Mas o orgulho é o que te faz mais parecido com Satanás. Quando você não sabe, sabe que não sabe, mas fica fingindo que sabe. Já viu aquele cara que para tudo ele tem opinião? Todo assunto que você provocar com ele, ele sabe. O cara nunca botou a mão no violão. Aí o Léo vai falar com ele sobre música, o cara dá uma aula para o Léo sobre como tocar violão. Impostor, mano. Isso é o que nos torna mais parecido com Satanás. A ferida. Aí nós descobrimos que a contrapartida que Deus nos deu para a ferida, a bênção é o impostor ir embora, quando é curado a ferida. Mas a contrapartida que Deus nos deu, e a forma como Deus quer curar a nossa ferida, é dando a você e a mim um novo nome. Lembra disso? Deus deu a vocês um novo nome. E eu me preocupo que alguns não tenham parado ainda para conversar com o Senhor sobre isso. Porque toda a vida com Deus depende disso. A tua jornada não começou se você não sabe o teu novo nome. Sabe por quê? Porque sem o seu novo nome, você não sabe qual é o seu chamado. Sessão 6. Agora eu tenho minha identidade restaurada e eu tenho uma missão. Não como quem realiza um trabalho, mas como quem participa junto com o Pai de uma história. Então não se trata de eu ali orar para curar o enfermo. O meu pai está indo curar o enfermo. Ele fala assim, vamos ali comigo, filhão? Papai vai curar o enfermo agora.
Vamos ali comigo, Marcos, papai vai ressuscitar um morto. É só eu que sonho com esse evangelho, mano? Eu sei que o coração de homem de vocês sonha com isso. Barulhar ali na Praça do Dedo e repreender demônios no meio da rua. Libertar prostitutas, homossexuais, quebrar as cadeias deles. Você está passando na rua para ir comprar um tênis e um endemoniado para diante de você. Por que você veio me perturbar antes da hora? Será que isso não é possível? Porque esse evangelho enche meu coração de fogo, velho. Então Deus te deu um novo nome. E Deus fez um chamado para você. Não para você realizar uma obra, mas para você participar do que Ele está fazendo. E Jesus, alguém falou sobre a vontade de Deus aí. O Marcos falou que Jesus, sendo livre, ele falava, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E ele fala assim que o Pai realizava a obra, que era o Pai que fazia. E quando ele fala para os discípulos, fala assim, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Pelo menos por causa das mesmas obras. Eu só faço aquilo que o Pai manda eu fazer. Esse é um coração que arde, manos. Chamado. Naquela semana, deixa eu te expor, tá? O Pablo esteve lá na nossa casa, onde eu e o André moramos, e a gente passou uma tarde, eu acho, de domingo, falando sobre o chamado. E esse negócio acendeu uma chama dentro de mim, cara. Quando o Pablo saiu dali, quando o André foi para a casa dele, meu coração estava ardendo, tive que ir para dentro do quarto, falar com Deus. E especificamente, porque o dia que o Senhor revelou meu chamado, eu descobri que o meu chamado era ajudar as pessoas a descobrir o chamado delas. Esse negócio queima dentro de mim. Só de falar do assunto, o coração já bagunça todo. Sessão 7. Nós começamos a falar sobre uma batalha, uma guerra. E muitos de nós ainda vivem como se estivesse num cruzeiro. Não tem pressa. Não, a perseguição está vindo aí, mas está tudo bem, Deus vai cuidar de mim. Peraí. Olha só. Deus cuida mesmo, tá? Mas sabe como é que Deus resolveu cuidar da sua esposa e dos seus filhos? Sabe como? Mandou você. Seu irresponsável. Estou xingando vocês mesmo. Vocês saberem que quando vocês não se levantam e não se posicionam para suprir no futuro toda e qualquer necessidade, quando a gente não tiver mais dinheiro na conta, energia elétrica dentro de casa, você está sendo irresponsável. E não adianta desesperar e botar a culpa em Deus, porque você foi a resposta da oração que ainda vai acontecer. Quando a sua mulher e seus filhos estiverem desesperados, pedindo a Deus um socorro, você precisa se lembrar que você foi a resposta que Deus ouviu antes deles pedirem. Você está num campo de batalha. E batalha não é uma coisa legal. Vocês, meninos, vocês estão num campo de batalha. Vocês estão sendo treinados. Porque pode ser que nem dê tempo de vocês terem uma esposa. Mas com certeza os pais e os irmãos de vocês vão precisar da força de vocês como homens para salvar eles. Nós não estamos num lugar confortável. E o inimigo não é de Deus. Ninguém faz frente com Deus. Eu estava falando com o Danilo hoje que tem um irmão em Londrina que ele diz que guerra espiritual só existe até Jesus entrar no assunto. Quando entra, vira massacre espiritual. Esse é o nosso Senhor, um varão de guerra. Só que ele nos chamou para ser participante. Então o diabo, segundo 1 Pedro, o nosso inimigo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar. Resistir ao diabo, ficando firme na fé, sabendo que as provações que você passa, o irmão no mundo inteiro passa. Então para de se achar a última bolacha do pacote, velho. A última azeitona da empada. Você não é, velho. Deus não nos deu uma provação que não fosse humana. Não há luta, privação ou provação que você esteja passando que não tenha irmãos que já passou muito mais do que você. Então fica de boa, velho. Porque vai piorar. Meu ânimo para vocês é isso.
Nesse mundo, vocês vão ter aflições. E se você está tendo tempo de engordar, igual eu, é porque ainda não piorou, velho. Vai piorar. Mas pode ter certeza. E sabe o que nós vamos precisar numa batalha? Primeiro, do nosso capitão, nosso Senhor na frente. E, bicho, ele é muito melhor do que o Capitão Nascimento. Ele é muito melhor. Ele não sabe só de tática, não. Ele manja de estratégia também. E nessa hora, mano, nós vamos estar sem saber para onde ir. E através da profecia, da revelação, das visões do corpo, o Senhor vai nos direcionar estrategicamente do que fazer, como fazer, para onde ir, onde achar água. Entende isso? Você crê nisso? Eu quero animar vocês a crerem nisso. Mas além do capitão, nós precisamos uns dos outros. Esse aqui, mano, é o nosso Band of Brothers. Sessão 8, nós falamos sobre o coração da mulher. A maioria de vocês tem esposa, os que não têm estão querendo ter. Então você precisa conhecer o coração feminino. E é muito simples. Ao contrário do que a filosofia mundana, destoando da palavra, disse, é muito simples. É só você saber que dentro do seu coração tem uma pergunta assim, será que eu tenho o que é necessário? E dentro do coração dela tem uma pergunta assim, eu sou digna de que alguém lute por mim? Quando sua mulher estiver em crise, não é TPM não, mano. É essa pergunta que não foi respondida. Certamente ela passou a vida inteira sem pai, ou com um pai abusivo, ou com um pai que não fedia nem cheirava dentro de casa. Ela não sabe o que é ter um homem lutando por ela. E Deus deu a você a oportunidade de fazer isso. É muito fácil de entender o coração de uma mulher. Só é difícil quando você tem que disputar com ela. Não, agora é hora de fazer a minha vontade, não é hora de fazer a sua. Aí é difícil. Mas se você entender que o seu lugar é a cruz, que você está num navio de guerra, fica fácil demais, velho. Aí você deixa para Zé Ramalho cantar que ninguém tem um mapa da alma da mulher. Para ele não deve ter mesmo não, mas o Senhor já te deu o mapa da alma da tua mulher. É só negar a si mesmo e apresentar ela para você mesmo perfeita, sem mancha, nem ruga. Não é fácil? Pô, é fácil, cara. Só 2 regras. Por que foi tão importante o assunto que precisa ter um capítulo, uma sessão? Porque é na família que nós vemos a primeira semente, a primeira parcela do reino de Deus. E os irmãos que não se casaram, que não eram a maioria, eles praticavam em família a vida. O apóstolo Paulo não se casou, mas um dia ele estava passando numa cidade, na Ásia Ocidental, e ele conheceu uma mulher que morava com a mãe e que tinha um filho de 14 anos. E o pai desse menino era grego. Então, filho de grego, criado pela mãe e pela avó, o que esse trem vai virar? E Paulo olha para aquele piá e fala assim, eu vou salvar esse moleque. E Paulo adota Timóteo como filho dele, leva para as viagens missionárias. Timóteo cresce como homem, vendo uma referência masculina entregar a vida dele pelo evangelho, orar pelos enfermos, ser curado. E segundo, tomar um monte de porrada, quase ser morto. E segundo os historiadores, com 23 anos esse homem é ordenado a presbítero e subpresbíteros. Timóteo, homem, com 23 anos. Fica até abusado, né, com Paulo depois, para botar a gente na excursão. Quero animar vocês, queridos, que vocês fazem parte de uma história. E se vocês não fizerem o papel de vocês, ninguém vai fazer. Se você ficar se distraindo com o seu jeito, com a sua vontade de ter prazer, de se divertir, ninguém vai fazer. Vai fazer falta. Hoje, eu quero dar diversas frases a vocês que vão servir como um tutorial, um mapeamento desse terreno que nós estamos, tá? Alguém não come um sabor? Só se for sabor pedra. Alguém é filho de sabor tijolo como é um grego? Não?
Tá vendo o veneno? É isso que eu tô te falando. Tem que reduzir o veneno, cara. Primeira frase, ó. Sua primeira batalha. Primeira batalha sua é pelo seu coração. Não é para convencer as pessoas. É pelo seu coração. Segunda instrução. Não retroceda. Continue no processo. Você vai cometer erros. E vai ter dias que você vai ficar desanimado e vai achar que foi só uma live. Mas você precisa continuar no processo. Deus está iniciando com vocês uma jornada hoje. Sabe as anotações que você fez? As perguntas? Ah, Eric, eu não fiz. Então toma vergonha na cara, faça. Porque daqui para frente você vai precisar ler essas anotações. É o seu mapa de campo, cara. Quem serviu o exército aqui? O Beto serviu, né? Serviu também? Vocês lembram o que era um mapa de campo? Entregava um mapa de campo, o azimuth na mão e falava assim, agora eu vou te ensinar o caminho. Era assim? Mapa de campo, azimuth na mão, bússola, se vira bacana. Se tu não chegar lá em tanto tempo, você está preso, tá? É, preso. Leia suas anotações, esse é o mapa de campo. Responda as perguntas das folhas de questões que eu postei lá toda. Busque conselho, ajuda sobre o que você ouviu de Deus nesse tempo. Ore diariamente sobre esses temas por algum tempo. Que seja 5 minutos, mas separa 5 minutos para você orar sobre isso. Não seja tolo. Você precisa lembrar que você está no meio de uma guerra. Você vai sofrer ataques e talvez até alguns assaltos ainda. Antes de melhorar, vai piorar bastante. Saiba disso. O Carlos hoje estava compartilhando umas batalhas e eu lembrei disso. Que antes de melhorar, mano, piora pra caramba. Então quero encorajar vocês. Seja um guerreiro. Tome uma decisão de ser um guerreiro, mesmo que você ainda não saiba muito bem como isso acontece. Não tenta mudar tudo simplesmente. Anda com Deus e veja o que Ele vai mudar. Tem lutas que nós queremos lutar. Tem outras lutas que Deus coloca diante de nós. Luta apenas as lutas que Deus colocar diante de você. Nunca ataque com raiva. Lembra daquele filminho do Zorro lá que a gente passou? Não ataca com raiva. Você vai igual um babando, igual um doido, você vai morrer. Não entre em batalhas sozinho. A pior coisa que você vai fazer é entrar em qualquer batalha sozinho. Não se trata mais de você sentir que você precisa. Se trata de você não ser idiota. Não entre em batalha sozinho. É para isso que Deus nos deu uns aos outros. Volte, seja humilde e se conecte com outros homens. Eu não estou falando de um relacionamento institucional, estou falando de conexão de vida. De você olhar para o outro e ver assim, eu tenho um abrigo nesse cara. Uma fraternidade é o que pode te proteger. Crie para você um band of brothers. Homens que estejam ombro a ombro com você e não só à sua frente ou só atrás de você. Traga outros homens com você para essa mensagem, para participar dessa história. Você vai parar de ter as lives a partir de hoje. De ter a mensagem sendo repetida sistematicamente na sua mente. E talvez você fique doido para chegar e contar para sua esposa tudo que Deus fez com você nesses dias. Não faça isso, não. O que ela mais precisa agora, pensa nisso. Faça isso por ela. Depois que você tiver feito, você pensa qual é a segunda coisa que ela mais precisa. Torne isso um estilo de vida para você. Mostre e ofereça sua força para essa mulher. Além do seu bando de amigos, comece a juntar alguns casais para falar sobre isso. Não tenha medo de liderar alguns homens nisso. Ah, Eric, mas eu não sou muito bom. Para de palhaçada. Tem gente que tem muito menos do que você. O pouco que você tem pode servir a muitos.
Dê para essas pessoas o que você tem. Eu também não tenho condição igual a qualquer um de vocês. Não se trata do que você tem condição. Se trata de quem Deus é. Lembra disso? Ele é. Não corre para jogar sua esposa para dentro disso tudo. Ela não vai aguentar. Não cobra que ela aprove você. Você não precisa da aprovação da sua esposa. Espera que ela veja as mudanças no seu próprio coração enquanto você caminha com Deus. Você, gurizada, não fica achando que os seus pais têm que reconhecer isso em vocês. Vai até Deus. Fala assim, Deus, me faz ser um homem. Deus vai fazer isso com vocês. E os seus pais, os seus amigos vão ver as mudanças na vida de vocês. Comece a sua jornada. Depois que você começar a sua jornada, a segunda missão é ela. Mas a primeira é começar. Não tenta desempacotar tudo isso que você ouviu e querer obrigar ela a fazer um download na cabeça. Não faça promessas que você não vai cumprir. Isso vai piorar as coisas. Seja homem. Sim, sim. Não, não. Acabou. Difícil isso? Não. É muito simples, né? Você não deve enlouquecer sua esposa, você deve ganhar o coração. Quando você parar de ouvir essas coisas, você vai perceber que a sua batalha vai intensificar. As coisas vão ficar pior. Depois elas vão melhorar, mas primeiro elas vão ficar pior. Não precisa ter medo. Entra combatendo e busque seus amigos. Resista ao diabo e ele fugirá. Não resista e ele vai achar um lugar confortável perto de você. Vou falar de novo isso aqui porque isso aqui é importante, tá? Resista ao diabo e ele vai fugir de você. Não resista a ele e ele vai achar um lugar legal, confortável para ele ficar bem perto de você. Ore. Aprende a orar. Aprende a falar e ouvir Deus. Tome vergonha nessa sua cara. Ora. Guarda o seu coração em oração. A palavra de Deus diz que todos os nossos sentimentos estão guardados em Cristo Jesus. Isso acontece pela oração. A batalha que você está começando hoje diz respeito a quem você é. E diz respeito também ao quão perigoso você ficou a partir de hoje. Sabe por que os demônios corriam até Jesus e se desesperavam? Porque ele era perigoso, mano. Ele era assustador. O Senhor infligia, como homem, filho de homem, ele infligia terror aos demônios. Esse é o projeto. Não abaixe a guarda. Numa luta de boxe, quando você abaixa a guarda, você toma porrada. Um soco no nariz é o suficiente para te botar em lona. Na ponta do queixo, é suficiente para colocar em lona. Na glote, pode até te matar. Não abaixe sua guarda. Mas não fica também com a guarda aqui não, senão o cara dá um soco na sua mão e quebra o teu nariz. Guarda. Ó. Aqui, ó. Entendeu? Guarda. Guarda. Você precisa conhecer e se apegar às palavras que Deus entregou a você. E se Deus não te entregou nada, é porque você não fez o dever de casa. Faça o dever de casa. Deus vai falar com você. Deus quer falar com cada um de vocês. Não desista. Não desista. Cuidado com os acordos. No meio do porradeiro, quando você estiver no meio da batalha, vai te dar a sensação de que se você der uma arejada, vai relaxar um pouco. Não faça isso. Na hora que você perceber que o diabo está te propondo um acordo, aí você fala grosso com ele. Saia! Em nome de Jesus! Lembra que até caiu a internet no dia? Acabou a live. Acabou a live.
capeta chutou o molde. Os demônios que estavam no molde lá desapareceu, velho. Cuidado com os acordos. O diabo vai te propor alguns acordos. Não se posiciona agora não, vai dar problema. Sabe? Não negocia com terrorista. Não negocie com terrorista. Meu coração, meu filho, está inclinado a atender os seus desejos e as suas necessidades. Mas eu não negocio com terrorista. Beleza? Enquanto não houver mudança prática, enquanto eu não estiver convencido de que houve uma mudança, não tem negociação. E se você quiser que piore, eu sei como piorar. Então, se eu faço assim com um filho que eu amo, que eu estou disposto a dar a minha vida, o que eu não vou fazer com o inimigo? É assim, manos. É esse o tipo de brio que Deus te deu. Cuidado para não ficar vendo demônio em tudo. Lembra daquela história? Botar o lixo para fora. Aí você fala para a mulher, sai, pede acusação. Não, Eric, eu quero fazer o meu papel, mas a minha mulher não deixa. Só o seguinte, cara, conversa com ela, pega as suas bolas de novo de dentro da bolsa dela, põe no lugar e assume seu lugar de homem. Você quer matar a sua mulher? Conta tudo para ela. Peça conselho em tudo para ela. Você vai matar ela. Você vai ganhar um prêmio de assassino, serial killer de esposas. Mano, isso é sério. Eu não entendia isso. E eu ainda falava assim, ali ele é o meu porto seguro. Quase matei a minha esposa, mano. No momento mais duro da vida dela, eu falei assim, meu Deus, com as minhas mãos, eu levei ela para isso. Me ensina, Senhor, a tirar ela disso agora. Eu não suporto esse troço mais. Aí o Senhor falou assim, agora então. Agora o papai vai ajudar você. Agora que você pediu ajuda. Nós temos uns aos outros. Você é um guerreiro. Você é filho de um homem de guerra. Viva essa vida sem se esquecer da história maior. Era para eu apresentar a cena de um filme aqui, mas eu pensei em fazer diferente. Quero pedir que vocês fiquem de joelhos aí, todos vocês. Eu creio que o Espírito Santo está conduzindo vocês nisso. E vocês vão fazer um voto diante do Senhor agora. Se você não quiser fazer, você pode ficar sentado. Fique à vontade, não se sinta constrangido, por favor. Mas se você quer iniciar uma mudança, eu quero que você ouça o que eu vou te falar agora, que faz parte da cena do filme A Cruzada, como um voto que você vai fazer diante do seu Pai. Encarem sem medo a face dos seus inimigos. Seja bravo e honrado para que Deus possa amar você de verdade. Fale a verdade, mesmo que isso te leve à morte. Proteja os indefesos. Honre o seu rei e tema a Deus. Esse é o seu juramento. Nunca se esqueça dele. Levantem-se, homens. Os dias de rendição acabam hoje. Os dias de agirem como um covarde, desprovido de santidade, de poder, acabam hoje. Os dias de se curvar diante da pornografia acabam hoje. Os dias de ficar irritadinho porque a mulher discordou de você ou fez uma cara feia acabam hoje. Deus te fez um homem. Você é a resposta de Deus para essa geração terrível. Nós somos o grupo de homens que Deus colocou para responder a essa miséria que a sociedade está vivendo. Nós somos. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo libertou e não para ficar com historinhas, fábulas, mentirinhas que destoam da verdade, da palavra de Deus. Não se submeta a nenhum tipo de escravidão, seja espiritual, física ou emocional. Você não é escravo de ninguém. Deus te fez livre. Nenhuma sedução, acusação
condenação, o falso nome, falsa identidade está sobre você. Assuma o seu papel de filho de Deus. Seja um guerreiro. Honre o seu rei. O seu rei é seu pai também. Eu me lembro de uma cena do Retorno do Rei, onde o Denethor, que era o gestor da Cidade Branca, ele não era o rei, ele era só um gestor, um homem que estava cuidando. O primeiro filho dele, que era o orgulho dele, tinha morrido numa batalha. E o segundo filho, então, volta de uma batalha que tinha perdido uma cidade. E ele diz assim, volta lá e recupera a cidade, ainda que custe a sua vida. Pelo menos vou amar um filho morto. Esse não é o pai de Jesus, manos. O pai de Jesus e seu pai, ele sobe no cavalo junto com você. Vamos lá, filho, vamos recuperar a cidade. Talvez você se sinta no teu casamento, ou no teu relacionamento com teu filho, ou na tua vida profissional, como se você tivesse perdido a cidade. Eu quero dizer para você que o teu pai está com você, manos. E você é a resposta que ele mandou para esse mundo. Creia nisso. Tem duas coisas que você pode mudar hoje. Começar um relacionamento de verdade com Deus. E começar a ter um relacionamento de verdade com alguns homens. Nós estamos aqui hoje porque nós estamos com o coração aberto uns aos outros. Eu não consigo atender todo mundo. Nem tenho essa pretensão. Mas Deus nos fez homens, nos colocou juntos, para que nós estivéssemos assim uns com os outros. Vamos orar? Qualquer um de vocês pode orar, mas ora de verdade. Eu quero orar. Quero dizer ao Senhor que nós estamos aqui unidos, Senhor, homens, com humildade, Senhor, com toda a tua espada, Senhor, para fazer a sua vontade, a vontade de guerreiros mesmo, nesse mundo, Senhor. Que nós possamos, um ao outro aqui, estar relacionando com muita força, sem nenhum tipo de orgulho, sem nenhum tipo de soberba ou relacionamento que não seja sincero, Senhor. Que nós possamos contar aqui com o outro mesmo, Senhor. Que o Senhor possa produzir isso no coração da gente aqui, de cada um daqui, pequenos e grandes, Senhor. Que a gente possa confiar, ter essa confiança, Senhor. Sim, Senhor. Que é da sua sociedade, Senhor, do seu corpo de Cristo, que somos nós aqui, Senhor. Nós somos sócios um do outro, na mesma coisa, na mesma caminhada, Deus amado. E o Senhor possa colocar isso no nosso coração. Que nós possamos confiar um no outro. Que a gente possa andar um de ombro com o outro, Senhor. Para seguir essa guerra, Senhor. E nós vamos ganhar juntos, Senhor. Amém. Se um de nós aqui se perder, Deus, que nós possamos voltar para resgatar. Em nome de Jesus, e Pai. se algum de nós morrer pelo Senhor, que nós possamos dar glórias a Ti, Senhor, porque foi pelo Senhor que nós morremos, que nós batalhamos, Senhor. Em nome de Jesus, que dessa turma aqui, Senhor, de nós aqui, desses irmãos, desses homens aqui, que possam vir mais homens. Oh, mais Deus, faz isso, Senhor. Senhor. Mas não só em live ou aqui reunido, mas no dia a dia, Senhor, no campo, na guerra, na batalha, nessas ruas aí, Senhor, no nosso trabalho, família, relacionamentos, tudo, Senhor. Eu declaro aqui quebrado toda a barreira que tiver, Senhor, de desentendimento, Senhor. Em nome de sofismas Jesus. aqui, Senhor, entre nós. Em nome de Para que o Senhor Jesus. possa fluir aqui, Senhor, de forma livre, de forma transparente, Senhor. E a gente possa ir junto ao alvo, que é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.